93% dos portugueses acima dos 60 anos estão a perder colagênio neste exato momento, e a maioria não faz ideia. O senhor ou a senhora olha-se ao espelho e vê uma ruga nova, talvez aquelas linhas que aparecem ao lado da boca quando sorri. Preocupa-se com o que vê por fora. Mas eu vou fazer-lhe uma pergunta de cardiologista. E se essa ruga, essa perda de firmeza que vê na pele, também estivesse a acontecer dentro das suas artérias? E se o mesmo processo que enruga o rosto estivesse a endurecer os vasos sanguíneos que alimentam o seu coração? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje: colagênio. Mas esqueça por um minuto a indústria bilionária da beleza, as cremes caros, os suplementos milagrosos, porque o que vou revelar-lhe vai muito além da estética. O colagênio é o cimento e as vigas de aço do seu corpo. Está na pele sim, mas também está nas artérias, nas válvulas do coração, nos ossos, nos tendões, em todo lado. E quando ele desaparece, não é só a aparência que sofre, é a estrutura inteira do seu corpo que começa a ruir. E aqui está o dado que devia assustar todos os portugueses acima dos 50 anos. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology em 2019 demonstrou que a perda de colagênio nas artérias está diretamente associada a maior risco de infarte e AVC. Não é cosmética, é sobrevivência. Hoje, vou mostrar-lhe os 5 pilares essenciais que precisa de aplicar para proteger, estimular e reconstruir o seu colagênio de dentro para fora. E fico até o final, porque o pilar número 1 é o mais surpreendente de todos. Não é um suplemento caro, é uma receita prática, poderosa, um verdadeiro elixir de colagênio que junta todos estes pilares e que pode fazer em casa hoje mesmo, com ingredientes que encontra em qualquer supermercado português. Se já está a achar esta informação valiosa, carregue no botão de inscrever agora mesmo, porque este vídeo pode mudar a forma como envelhece. O meu nome é Dr. Cardiologista há 32 anos, com formação no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e especialização em medicina preventiva cardiovascular. E vou contar-lhe uma coisa pessoal. Há cerca de 10 anos, a minha própria mãe, com 74 anos na altura, veio ter comigo preocupada. Dizia que se sentia envelhecer a olhos vistos. A pele flácida, as articulações a doer. O médico tinha lhe dito que a tensão arterial estava a subir sem razão aparente. Quando analisei tudo em conjunto, percebi algo que mudou a minha prática clínica. Não era um problema. Eram vários sintomas do mesmo problema. Perda massiva de colagênio. Começamos a trabalhar nos 5 pilares que vou partilhar consigo hoje. 6 meses depois, a minha mãe parecia outra pessoa. A pele melhorou, as dores diminuíram e a tensão arterial estabilizou sem precisar de aumentar a medicação. Mas essa história completa fica para daqui a pouco. Antes de começarmos, quero fazer-lhe uma pergunta. O senhor já toma ou tomou algum suplemento de colagênio? Sentiu alguma diferença? E de que parte de Portugal nos está a ver? Lisboa? Porto? Algarve? Alentejo? Madeira? Açores? Diga-me nos comentários. Quero conhecer quem está do outro lado. Agora, antes de lhe ensinar a construir, precisa de conhecer os ladrões. Há 4 destruidores de colagênio a agir neste momento no seu corpo. E não adianta construir se não parar primeiro a destruição. É como tentar encher um balde furado. Ladrão número 1, o açúcar. No meu consultório, vejo frequentemente pacientes com pele envelhecida antes do tempo. Quando analiso a dieta, quase sempre encontro excesso de açúcar. O mesmo açúcar do café, do bolo, dos refrigerantes, das bolachas. Quando come açúcar em excesso, ele liga-se às fibras de colagênio num processo chamado glicação avançada. Imagine que deita caramelo quente numa mola de metal. O caramelo endurece. A mola fica rígida. Deixa de ser elástica. Parte facilmente. É exatamente isso que acontece ao seu colagênio. As fibras ficam duras, quebradiças, incapazes de voltar ao normal. Um estudo publicado no British Journal of Dermatology em 2017 analisou mais de 600 participantes e descobriu que pessoas com níveis elevados de açúcar no sangue tinham pele que aparentava, em média, 4 anos mais velha do que a idade real. 4 anos, só por causa do açúcar. E não é só a pele. As artérias também sofrem glicação, ficam rígidas, a tensão arterial sobe,
o risco cardiovascular aumenta. Ladrão número 2. O sol sem proteção. Os raios ultravioleta destroem diretamente as fibras de colagênio. E aqui está um número que devia fazer qualquer pessoa pensar 2 vezes antes de se expor sem proteção. Os estudos mostram que até 80% do envelhecimento visível da pele é causado pelo sol. 80%. Não é a idade, é o sol. É por isso que os dermatologistas são tão insistentes com o protetor solar. E o senhor tem de usar, todos os dias, mesmo em dias nublados, mesmo no inverno português. Os melhores protetores são os físicos, com óxido de zinco. Quase não são absorvidos pela pele. Têm excelente segurança hormonal. Não interferem com as suas hormonas. Encontra-os em qualquer farmácia portuguesa. Ladrão número 3. O cigarro. Cada cigarro que fuma liberta cerca de 4.000 substâncias tóxicas. Muitas delas destroem o colagênio diretamente, atacam as fibras, impedem a regeneração, aceleram o envelhecimento. Um estudo clássico publicado no Archives of Dermatology comparou gêmeos idênticos, um fumador e outro não fumador. O gêmeo fumador aparentava em média 10 anos mais velho. 10 anos, com exatamente a mesma genética. A única diferença era o cigarro. E não é só a pele. As artérias dos fumadores são significativamente mais rígidas. O colagênio vascular está destruído. Ladrão número 4. O sono insuficiente. Este é o ladrão silencioso que quase ninguém reconhece. Quando dormimos, o corpo entra em modo de reparação. Produz hormona do crescimento. Regenera tecidos. Fabrica colagênio novo. Quando dormimos mal ou pouco, esse processo é interrompido. A produção de colagênio cai. A inflamação aumenta, o envelhecimento acelera. Um estudo publicado no Clinical and Experimental Dermatology em 2015 mostrou que pessoas que dormiam menos de 5 horas por noite tinham o dobro dos sinais de envelhecimento cutâneo comparado com quem dormia 7 a 9 horas. Portanto, antes de pensar em suplementos ou tratamentos, faça o básico. Corte o açúcar, use protetor solar, não fume e durma bem. Se não fizer isto, tudo o resto é como construir uma casa na areia. Agora que conhece os ladrões, vamos falar da vítima, o colagênio. A palavra colagênio vem do grego e significa cola. É isso mesmo, é a proteína que cola tudo junto, que dá estrutura, que mantém a forma, que permite a flexibilidade. O colagênio é a proteína mais abundante do corpo humano. Representa cerca de 30% de toda a proteína que temos. Está em todo o lado. Mas aqui está o problema grave. Estudos mostram que perdemos cerca de 1% de colagênio por ano após os 30 anos. Parece pouco, mas faz as contas. Aos 60 anos, já perdeu em média 30%. Aos 70, 40%. É uma hemorragia lenta e silenciosa. E nas mulheres, após a menopausa, a situação é ainda mais dramática. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Dermatology em 2020 mostrou que as mulheres podem perder até 30% do colagênio da pele nos primeiros 5 anos após a menopausa. 30% em apenas 5 anos. A pele fica flácida, as rugas aprofundam-se. Mas o cardiologista que vos fala está preocupado com muito mais do que a aparência. As artérias que perdem colagênio ficam rígidas, perdem a capacidade de se expandir e contrair. A tensão arterial sobe, o coração tem de trabalhar mais. As válvulas cardíacas que perdem colagênio podem não fechar corretamente. O sangue começa a refluir. A função cardíaca deteriora-se. Os ossos que perdem colagênio ficam frágeis. A matriz óssea enfraquece. O risco de fraturas aumenta. Isto é sério, muito sério. E quanto mais cedo começar a proteger-se, melhores serão os resultados. Deixe-me contar-lhe a história do Sr. Manuel, um senhor de 68 anos de Viseu, que me procurou há cerca de 3 anos. Tinha a tensão arterial descontrolada, apesar de 2 medicamentos. A pele estava envelhecida. As articulações doíam constantemente. O cardiologista anterior tinha aumentado a dose dos medicamentos várias vezes, sem sucesso. Quando analisei o caso com atenção, percebi que ninguém tinha olhado para o conjunto. Eram tudo sintomas de perda de colagênio acelerada. Diabetes mal controlada a causar glicação. Anos de trabalho ao sol sem proteção.
ex-fumador de 30 anos. Começamos a trabalhar nos 5 pilares: controlo rigoroso do açúcar, protetor solar diário, os nutrientes certos e o elixir que vou ensinar-lhe. 6 meses depois, a tensão tinha descido 20 pontos. A pele estava visivelmente melhor. As dores articulares tinham diminuído significativamente. E conseguimos reduzir um dos medicamentos. Disse-me na última consulta com um sorriso enorme: Doutor, sinto-me 10 anos mais novo. E a mulher dele, que estava ao lado, confirmou: É verdade, doutor, parece outra pessoa. Agora, antes de entrar nos pilares, preciso de responder a uma pergunta que muita gente faz. Doutor, tomar suplemento de colagênio funciona? Vou ser honesto consigo. Durante anos, fui céptico. Pensava que o colagênio que comemos é simplesmente digerido e transformado em aminoácidos, como qualquer outra proteína. E que o corpo usava esses aminoácidos para o que precisasse, não necessariamente para fazer colagênio novo. Mas a ciência evoluiu. E hoje já temos dados interessantes. Uma meta-análise publicada no Journal of Drugs in Dermatology em 2021 analisou 26 estudos clínicos com mais de 1.700 participantes. Descobriram que a suplementação com péptidos de colagênio melhorou significativamente a elasticidade da pele, a hidratação e a densidade das fibras de colagênio. Os melhores resultados aparecem com doses entre 2,5 e 10 gramas por dia, mantidas por pelo menos 8 a 12 semanas. Mas há um sinão importante. Muitos destes estudos são financiados pela indústria. Precisamos de mais investigação independente. E os resultados são sempre melhores quando o suplemento é combinado com os nutrientes certos e os hábitos corretos. Não é milagre, não é a solução sozinha, mas pode ser um complemento útil dentro de uma estratégia completa. Agora sim, vamos aos pilares. Pilar número 5, o protetor solar interno, licopeno. O senhor já sabe que o sol destrói até 80% do colagênio da pele. Por fora, usa o protetor. Mas e por dentro? Existe uma forma de proteger as fibras de colagênio a partir do interior? A resposta é sim, e chama-se licopeno. O licopeno é um antioxidante poderoso que dá a cor vermelha ao tomate, à melancia, à goiaba. Mas faz muito mais do que dar cor. Um estudo publicado no British Journal of Nutrition em 2017 descobriu que pessoas que consumiam 16 mg de licopeno por dia tinham cerca de 40% menos danos causados pelo sol na pele. 40%. Só com um nutriente. O licopeno atua como um escudo interno. Neutraliza os radicais livres gerados pela radiação ultravioleta antes que eles consigam destruir as fibras de colagênio. Onde encontrar licopeno? O tomate cozido é uma das melhores fontes. E aqui está um detalhe importante. O licopeno é melhor absorvido quando o tomate é cozinhado e combinado com gordura. Um molho de tomate caseiro com um fio de azeite é perfeito. O tradicional refogado português com tomate é medicina pura. A goiaba vermelha é outra fonte extraordinária. Tem mais licopeno que o tomate. A melancia também. E até o mamão papaya. Dose-alvo, cerca de 16 mg por dia. Isso equivale a aproximadamente 2 colheres de sopa de concentrado de tomate, ou 2 goiabas vermelhas médias por semana. Mas existe mais um ingrediente de que quase ninguém fala. É uma samambaia chamada Polypodium leucotomus. Este extracto funciona como um escudo adicional contra os raios ultravioleta. Não substitui o protetor solar na pele, mas reduz a inflamação causada pela radiação, diminui a sensibilidade ao sol e ajuda a prevenir a destruição do colagênio. Está disponível em suplemento. Consulte o seu médico antes de usar, especialmente se toma outros medicamentos. Momento de comentar. O senhor já conhecia o licopeno como protetor interno? Escreva aí, licopeno. Quero saber quantos conheciam este segredo. Pilar número 4, o tijolo, vitamina C. Vamos usar uma analogia que qualquer português entende. Imagine que vai construir uma casa. Precisa de materiais, tijolos, cimento, vigas. Para construir colagênio, o tijolo essencial é a vitamina C. Sem vitamina C, o seu corpo simplesmente não consegue fabricar colagênio. Não importa quanto colagênio em pó tome, não importa quanta proteína coma. Se não tiver vitamina C suficiente,
não vira colagênio. É biologicamente impossível. A vitamina C é cofactor essencial de duas enzimas chamadas prolil-hidroxilase e lisil-hidroxilase. Sem essas enzimas ativas, as cadeias de colagênio não conseguem formar a estrutura correta, ficam instáveis, desintegram-se. É por isso que marinheiros antigamente desenvolviam escorbuto, meses no mar sem frutas frescas, sem vitamina C. O colagênio começava a desintegrar-se, as gengivas sangravam, os dentes caíam, as feridas não cicatrizavam. Hoje não vemos escorbuto grave, mas deficiência moderada de vitamina C é muito mais comum do que pensamos, especialmente em idosos. Onde encontrar a vitamina C? Muita gente pensa imediatamente na laranja, mas há fontes muito melhores. O pimentão vermelho tem quase 3 vezes mais vitamina C que a laranja. Um pimentão vermelho médio fornece mais de 200% da dose diária recomendada. Os kiwis são extraordinários. 2 unidades fornecem toda a vitamina C que precisa no dia. Os brócolos, a couve portuguesa, o limão, a salsa fresca e a acerola, se conseguir encontrar, é a campeã absoluta. Uma única acerola tem mais vitamina C que uma laranja inteira. Recomendo pelo menos 2 porções por dia de alimentos ricos em vitamina C, e idealmente distribuídas ao longo do dia, porque a vitamina C não se armazena no corpo. O que não usar, elimina. Pilar número 3, o operário. O zinco. Continuando a nossa analogia da construção, tem os tijolos, que é a vitamina C, mas precisa de operários para montar tudo. Esse operário é o zinco. O zinco é cofactor de mais de 300 enzimas no corpo humano, e várias dessas enzimas estão diretamente envolvidas na síntese de colagênio. Sem zinco suficiente, a produção de colagênio abranda, as feridas cicatrizam mal, o cabelo cai, as unhas ficam fracas, a imunidade baixa. Um estudo publicado no Nutrients em 2020 mostrou que a deficiência de zinco está associada a envelhecimento acelerado da pele e diminuição da síntese de colagênio. E a deficiência de zinco é muito mais comum do que pensamos, especialmente em idosos. A absorção diminui com a idade. Muitos medicamentos interferem. A dieta pode ser insuficiente. Onde encontrar zinco? A carne de vaca é uma das melhores fontes. 100 gramas fornecem cerca de 5 miligramas, que é quase metade da dose diária. As ostras são a fonte mais concentrada que existe, mas compreendo que não são acessíveis para todos. As sementes de abóbora são excelentes. Um punhado fornece cerca de 2 miligramas. O feijão português, as lentilhas, o grão de bico do cozido. A chia é fantástica. Zinco, ômega 3, fibras, tudo junto numa semente pequena. E o queijo também contém zinco, especialmente os queijos curados portugueses. Pilar número 2, o supercimento, silício. Se a vitamina C é o tijolo e o zinco é o operário, o silício é o supercimento que dá força e flexibilidade à estrutura. O silício ajuda a criar ligações entre as moléculas de colagênio, torna as fibras mais estáveis, mais resistentes, mais elásticas. Também ajuda a pele a reter água, o que melhora a hidratação e a aparência. Quando há deficiência de silício, as unhas ficam fracas e quebradiças. O cabelo fica fino e sem vida. A pele perde elasticidade. Um estudo publicado no Archives of Dermatological Research em 2005 mostrou que a suplementação com silício durante 20 semanas melhorou significativamente a textura da pele, a força das unhas e a qualidade do cabelo. Onde encontrar silício na alimentação? A cavalinha é uma planta tradicional portuguesa que é uma das fontes mais ricas. Pode fazer chá de cavalinha. Está disponível em ervanárias. A banana é uma fonte surpreendente. Cada banana média contém cerca de 5 miligramas de silício. Quantas bananas come por semana? O pepino, especialmente a casca, é rico em silício. Não descastre o pepino. A aveia, o pimentão verde, a alface, as favas. E a cerveja, curiosamente, é uma fonte de silício biodisponível. Mas com moderação, claro, um copo pequeno. Não estou a recomendar que beba cerveja pela saúde, mas se já bebe ocasionalmente, saiba que há silício lá. Pause e comente. O senhor sabia que a banana tinha silício?
Escreva aí bananas e diga-me quantas come por semana. Pilar número 1. O elixir de colagênio. Chegamos ao momento que prometei desde o início. A receita que junta todos os pilares num único copo. Fácil de fazer, ingredientes baratos, disponíveis em qualquer supermercado português. Pegue em papel e caneta, ou tire uma fotografia ao ecrã. No liquidificador, coloque 1 copo de iogurte natural ou leite da sua preferência. Pode ser leite de vaca, leite de amêndoa, leite de aveia. O iogurte ou leite fornecem proteína, que é a matéria-prima para o colagênio. Uma banana madura. Fornece silício, o supercimento. Meia chávena de frutos vermelhos. Morangos, framboesas, mirtilos, o que encontrar. Fornecem antioxidantes poderosos que protegem o colagênio. 1 colher de sopa de sementes de chia. Fornecem zinco, o operário, e também ômega 3 anti-inflamatório. Meio pepino pequeno com casca. Fornece silício adicional. Meia goiaba vermelha bem madura. Fornece licopeno, o protetor interno. Se não encontrar goiaba, substitua por 2 colheres de sopa de polpa de tomate ou um pedaço de melancia. E para turbinar a vitamina C, adicione meio limão espremido ou um pedaço pequeno de pimentão amarelo cru. Opcional, mas recomendado. 1 colher de sopa de colagênio hidrolisado em pó, se decidir usar. Bata tudo até ficar homogêneo. Beba de manhã, em jejum ou ao pequeno almoço. Este smoothie entrega ao seu corpo todos os pilares de uma só vez. Os protectores, os tijolos, os operários, o cimento. Tudo junto. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu com a D. Maria José, uma senhora de 71 anos de Leiria. Começou a fazer esse smoothie todas as manhãs há cerca de 8 meses. Ao fim de 3 meses, notou que as unhas estavam mais fortes, tinham deixado de partir. Ao fim de 5 meses, a pele do rosto estava visivelmente mais firme. As pessoas começaram a perguntar-lhe o que estava a fazer. E o que mais a surpreendeu foi que as dores nos joelhos, que a acompanhavam há anos, tinham diminuído significativamente. Disse-me na última consulta: Doutor, este batido mudou a minha vida. E custa menos de 2 euros por dia. Agora, um detalhe importante sobre o colagênio em pó, para quem decide usar. Qual o tipo? Os péptidos de colagênio hidrolisado são os mais estudados e mais bem absorvidos. Os tipos 1 e 3 são os mais relevantes para a pele e artérias. Qual a dose? Entre 5 e 10 gramas por dia é o mais comum nos estudos. Quando tomar? De manhã, com o estômago relativamente vazio. Parece ter melhor absorção, mas pode tomar a qualquer hora. Durante quanto tempo? Os estudos mostram resultados a partir de 8 semanas, mas os benefícios continuam a acumular-se com uso prolongado. Como saber se está a funcionar? Observe as unhas. São as primeiras a mostrar a diferença porque crescem rapidamente. Se as unhas ficarem mais fortes e menos quebradiças em 2 a 3 meses, é um bom sinal. Onde comprar? Em qualquer farmácia ou parafarmácia portuguesa. Marcas portuguesas e europeias são geralmente de boa qualidade. E lembre-se, o suplemento sozinho não faz milagres. É o conjunto dos 5 pilares que produz resultados verdadeiros. Deixe-me voltar à história da minha mãe que prometi contar. Quando começamos a trabalhar nos 5 pilares há 10 anos, ela tinha 74 anos. A pele flácida, as articulações a doer, a tensão a subir. Cortamos o açúcar. Tinha o hábito do bolo com café todas as tardes. Custou-lhe, mas percebeu que era importante. Começou a usar protetor solar diariamente. Ela, que tinha passado a vida no Alentejo ao sol sem proteção, achou estranho no início, mas adaptou-se. Introduzimos os nutrientes. Mais tomate cozido, que ela adora, pimentão nas saladas, uma banana por dia, o smoothie de manhã. Começou a tomar colagênio hidrolisado, 5 gramas por dia no smoothie. E melhorou o sono. Estava com insônia há anos. Trabalhamos nisso também. Os resultados não foram imediatos. Aos 3 meses, as unhas estavam melhores. Aos 6 meses, a pele tinha melhorado visivelmente. A tensão arterial tinha descido 15 pontos. Conseguimos manter a mesma dose de medicamento em vez de aumentar. Hoje,
Aos 84 anos, a minha mãe está extraordinária, ativa, independente, com uma qualidade de vida que muitos de 60 não têm. E diz a toda a gente que o segredo são os 5 pilares. Não é magia, é ciência aplicada com consistência. Agora, vamos recapitular o que aprendeu hoje. Os 4 ladrões de colagênio que precisa de combater: açúcar, que causa glicação; sol sem proteção, que destrói 80%; cigarro, que envelhece 10 anos; e sono insuficiente, que impede a regeneração. Os 5 pilares para reconstruir. Pilar 5. Licopeno, o protetor solar interno. Tomate cozido, goiaba, melancia. 16 mg por dia. Pilar 4. Vitamina C, o tijolo. Pimentão, kiwi, brócolos, limão. 2 porções por dia. Pilar 3. Zinco, o operário. Carne, sementes de abóbora, chia, feijão. Pilar 2. Silício, o supercimento. Banana, pepino com casca, aveia, cavalinha. Pilar 1. O elixir, o smoothie que junta tudo, todos os dias. O colagênio é o cimento do seu corpo. Cada dia que passa sem cuidar dele, está a perder estrutura. Mas cada dia que aplica estes pilares, está a reconstruir. A escolha é sua. Pode continuar a perder 1% por ano, ou pode começar hoje a inverter o processo. Se este vídeo lhe foi útil, carregue no gosto. Partilhe com a sua família no WhatsApp. Envie a sua irmã, a sua filha, a sua mãe. Esta informação não é só sobre beleza, é sobre envelhecer com qualidade. É sobre manter as artérias flexíveis. É sobre proteger o coração. Agora pense numa pessoa específica. Alguém que se queixa de pele envelhecida. Alguém com tensão alta que não baixa. Alguém com dores nas articulações. Essa pessoa precisa de ver este vídeo. Envie-lhe agora. Pode estar a mudar-lhe a vida. Se ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora. Carregue no botão. Ative o sininho. Publico vídeos sobre saúde e longevidade todas as semanas. Cuide do seu prédio por dentro. A fachada agradece. Vejo-o no próximo vídeo. Cuide-se bem.